Está no ar mais uma edição do AmbaCast, o podcast oficial da Agência de Notícias Brasil Árabe. Olá, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a repórter Thaís Souza e esse é o AmbaCast, a sua central de notícias sobre as relações entre o Brasil e os países árabes. Se você é um ouvinte frequente desse podcast, já sabe que o setor de alimentos é super importante no comércio entre o Brasil e países árabes, né? E com certeza vai gostar de saber mais sobre como isso tem funcionado especificamente com o Egito. Esse país árabe tem, inclusive, um acordo de livre comércio com o Mercosul. Então, vamos saber como é que anda essa balança comercial do Brasil com o Egito e quais são as oportunidades. Para falar sobre esse mercado, convidamos César Simas Teles, adido agrícola da Embaixada do Brasil no Cairo. Um dos objetivos do adido é justamente identificar as oportunidades, os desafios e quais as possibilidades de comércio, investimentos e cooperação para o agronegócio brasileiro. Então vamos saber mais detalhes com ele. Seja muito bem-vindo ao AmbaCast, César. Olá, Thaís, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar falando hoje com o pessoal do AmbaCast, né, de poder trazer mais informação para os seus ouvintes sobre o mercado do Egito, sobre as oportunidades, sobre o trabalho que a gente desenvolve aqui, né, como adido, também colaboração do setor comercial da Embaixada. Então, é um ponto de apoio que o empresário, que o produtor brasileiro pode contar aqui no Egito. Muito bom quando a gente tem essa oportunidade de divulgar essas informações. Legal, o César está sempre contando as novidades para a gente lá na AMA, né, quando a gente faz reportagens. E aí eu citei um pouquinho sobre esse papel do adido, né, em relação às oportunidades no país onde que ele está tendo essa missão, que no seu caso é o Egito. Mas para quem está ouvindo aqui para a gente, que não conhece muito bem esse trabalho de adido agrícola, você pode contar um pouquinho mais como que isso funciona? Enfim, do seu dia a dia mesmo? O cargo de adido agrícola é bastante recente, né? A primeira leva de adidos começou em 2010, então eram 7 países, né? E o Brasil selecionou os principais parceiros econômicos, né? E esse programa é um programa que vem sendo ampliado desde então, né? Pelo sucesso da participação dos adidos na negociação de abertura de mercado, né? Na busca de oportunidades. E a gente deve chegar ao ano que vem ao número de 28 adidos, distribuídos por diversos países, né? O novo posto que vai ser aberto vai ser Berlim. Então a gente está passando por um processo de seleção. São selecionados funcionários, né, públicos de larga experiência, né, um cargo sênior. E como você falou, né, o adido é como se fosse os olhos e porta-voz do agronegócio do Brasil, né? Então a gente busca oportunidades, a gente traz notícias do agronegócio brasileiro para colocar na imprensa local, a gente está sempre de olho na imprensa para monitorar com a repercussão, né, de alguma notícia em relação ao Brasil, seja ela positiva, seja ela negativa. E, sobretudo, eu vejo o adido como um catalisador, né? Ele acelera o processo. Por exemplo, uma negociação comercial, quando tem a presença do adido, ela acontece muito mais fluida, né? Porque a gente consegue fazer a interface entre a parte diplomática, né, e a parte técnica do mapa, né? E mesmo os nossos interlocutores nos países onde a gente se encontra, eles se sentem mais à vontade em conversar quando tem a participação do adido. Então, uma negociação que poderia se arrastar por 4, 5 anos, às vezes é encurtada para 1 ano ou até menos, devido à presença do adido agrícola. Muito legal. E aí no Egito, por exemplo, você já está há alguns anos, né? Queria que você contasse um pouquinho dessa tua experiência no país em relação ao dia a dia, saber como que é o modo de se alimentar dos egípcios, né? Os costumes, o que um exportador brasileiro pode ver como uma oportunidade ali, né, de entrar nesse país. Você está no Egito desde quando mesmo? Então, eu iniciei a adidância aqui no primeiro dia de 2019. Então, estou há 2 anos e meio. Né? Sou o primeiro adido agrícola, né? Então foi um trabalho de iniciar, né, a adidância, de apresentar o trabalho da adidância, mesmo dentro da embaixada, é algo novo, né? A maioria dos diplomatas não havia convivido com adido, né?
e fazer os contatos, né, com os interlocutores egípcios, né, sejam eles importadores, exportadores, os órgãos de regulação, por exemplo, o Ministério da Agricultura, a Agência de Regulação de Drogas. Então, existem vários órgãos aqui que a gente está construindo uma relação, né, para conseguir acelerar esse processo. Então, é uma atividade que iniciou do zero, né? A gente tinha o suporte do serviço comercial da embaixada, mas como adido não tinha essa figura, né, no Brasil. A gente tinha só adido americano, que está espalhado pelo mundo todo, né? Eles têm uma presença muito forte, mas o Brasil não tinha essa presença aqui como caráter técnico, né, agrícola, né? E para mim é uma experiência muito interessante, né, de você viver num país muçulmano que tem uns hábitos alimentares bastante diferentes, né? Você não, por exemplo, não tem o consumo de carne de porco, o consumo de bebida alcoólica é restrito, então com isso você vê os egípcios consomem muito chá, consomem muito suco, muito smoothies, né? Aquele bebida batida com gelo, né? Suco de fruta batido com gelo. Então, também é uma oportunidade, talvez, para a gente colocar roupas de frutas tropicais do Brasil aqui, porque já que eles têm esse consumo. Outra coisa que eu noto no consumo dos egípcios, eles consomem muito açúcar, né? Então, adoram bebida ou comida com bastante açúcar, né? Então, até brinco que aqui é comum o consumo de chá de hibiscos, né? E no Brasil, essa é uma bebida que as mulheres, os homens que tomam para emagrecer, né? Só que aqui, como a quantidade de açúcar que eles consomem, não seria viável, né? Emagrecer tomando chá de hibisco. É bem interessante, né? Ser um observador, né, da cultura local e poder participar disso. Legal, muito interessante. Você já citou essa parte, né, enfim, do consumo dos muçulmanos. Acho que depois a gente pode falar um pouquinho sobre oportunidades em relação a certificações, como a Halal, né? E, bom, você está aí desde 2019, então muitas oportunidades, né, foram abertas nesse tempo. Eu queria que você falasse de alguns setores que você considera os principais aí para os brasileiros ficarem de olho. Eu sei que tem bastante exportação, né, de carnes. Eu queria que você citasse algum setor assim que você considera como principal para os brasileiros ficarem de olho aí no mercado de alimentos do Egito. Thaís, tem, assim, você citou alguns produtos, né, que a gente já tem uma exportação tradicional, né? Então, o Brasil é o maior exportador de carne bovina. A gente exporta tradicionalmente mais de 500 milhões de dólares de carne bovina para o Egito, né? O Egito, até o ano passado, era o nosso terceiro maior mercado, atrás apenas da China e de Hong Kong. O Brasil também é o maior exportador de carne de frango. Então, isso é um outro produto tradicional que o Brasil exporta. E uma coisa que a gente tem observado, um crescimento muito grande da exportação de milho. Então, a indústria de frango aqui no Egito tem crescido bastante, também criação de peixe, de cativeiro, e isso demanda uma quantidade de milho muito grande que o Egito não tem capacidade de produzir. Outro produto que a gente exporta tradicionalmente é açúcar, né? Tem caído nos últimos anos, porque o Egito tem aumentado a produção dele, principalmente o açúcar provindo da beterraba, mas eu vejo boas oportunidades, por exemplo, soja. Esse é um ano que a gente voltou a exportar soja para o Egito, né? Então, desde 2017, as exportações de soja do Brasil eram muito pequenas, então está voltando. As exportações de tabaco estão voltando a crescer, né? O tabaco foi um setor muito, muito afetado ano passado por causa da pandemia. A gente tem verificado as exportações de pimenta do reino crescendo, né? Então, é um outro mercado bastante interessante, e tem vários produtos que eu acho que tem potencial e que estão começando a darem os primeiros passos aqui no mercado egípcio, né? Então, milho de pipoca, feijão fradinho, gergelim, né? São produtos que têm um potencial imenso de crescimento, né?
Mesmo nos produtos tradicionais, a gente conseguiu ampliar a pauta exportadora. Por exemplo, carne bovina, a gente agora pode exportar também fígado bovino, né, que é um mercado de quase 500 milhões de dólares aqui no Egito. Na parte de frangos, a gente conseguiu incluir no certificado sanitário cortes e produtos processados. Então, o Brasil hoje já exporta carne enlatada de frango, carne enlatada de bovina também. Então, mesmo nos produtos tradicionais, a gente tem conseguido aumentar a pauta, né, de exportações e diversificando. Muito interessante você falar disso, né? Porque tem produtos que, num primeiro olhar, a gente imagina que, enfim, o Brasil já está lá, já está tudo conquistado, mas não, tem como se ampliar isso, né? Em relação ao que você comentou aí dos produtos processados, né? À base de carnes, enlatados. Isso me leva, inclusive, para uma outra pergunta que é em relação ao valor agregado, né? Essa abertura de mercado, eu imagino que tem ajudado a elevar um pouquinho aí a possibilidade de exportar com valor agregado para o Egito, né, César? Essa é uma orientação que a gente tem do Ministério da Agricultura, de tentar, primeiro, aumentar o número de produtos, né, para a gente não ficar concentrado na pauta de soja, milho, açúcar, carne, né? Então, a gente tem essa diretriz e também tem a diretriz de buscar oportunidades para produtos de valor agregado, né? Então, tem um case agora recente, né, que eu espero que seja de muito sucesso, é a exportação de açaí, de polpa de açaí. Então, uma rede local egípcia iniciou agora no verão a importação de açaí do Brasil e fez uma série de inserções nas mídias sociais, no website, chamando a atenção para a sustentabilidade do açaí, né? Chamando a atenção para o sabor exótico, né? Ligando, né, o sabor do açaí ao Brasil. Então, é bem interessante e mostra que, por exemplo, o açaí está sendo vendido, a polpa congelada aqui, é o valor de aproximadamente R$ 100 o quilo. Então, um valor bastante expressivo, né? E que mostra que não é só produto, só commodity que a gente tem oportunidade, né? A gente pode exportar um produto como açaí que está sendo pago mais de R$ 100 o valor dele na gôndola do supermercado. Olha, fantástico. Você citar, inclusive, o açaí, porque, enfim, em outros episódios aqui do AmbaCast, a gente falou um pouquinho sobre o mercado ali dos Emirados, e uma das coisas que está bastante em evidência é justamente, né, o açaí, produtos que remetem a essa brasilidade, né? Produtos que têm essa origem e que logo de cara o consumidor já é apresentado como um produto do Brasil. Você acha que aí no Egito tem espaço para crescer, né, também esse mercado? Quem já está indo para os Emirados, por que não, né? Também chegar ao Egito? A gente vê assim a oportunidade de vários alimentos, né, que como brasileiro sinto saudade, mas eu acho que tem tudo a ver com o paladar egípcio, né? Eu cito, por exemplo, na hora que a gente abriu o mercado para açaí, o xarope de guaraná, eu acho que é uma bebida que tem tudo a ver, por exemplo, com o Ramadã, né, que eles consomem, né? Depois de passarem o dia em jejum, eles consomem bebidas geladas que são bastante açucaradas, e por que não xarope de guaraná? Outro produto que a gente tem conversado para começar a trazer, doce de leite, também é um produto que poderia estar sendo inserido na panificação, nas sobremesas egípcias. O pessoal de Minas tem contactado a gente bastante, né? A gente organizou semana passada um evento sobre produtos lácteos, né? Então eu vejo várias oportunidades para queijos, para produtos da indústria alimentícia, por exemplo, biscoitos, bolos, né? São produtos que eu acho que tem muito a ver o paladar brasileiro com o paladar egípcio. E, como eu tinha citado também, polpas de frutas, né? Por que não ter polpa de maracujá, de graviola, de acerola, né? Que combina muito bem, né? De você ter uma bebida refrescante, por exemplo, nesse calor que está fazendo aqui no Cairo, você misturar o sabor da laranja com a acerola, ou então uma outra fruta brasileira.
Só para o pessoal ter uma ideia, César, conta pra gente quantos graus que tá fazendo aí hoje, nesse dia que a gente está gravando. A gente está aqui em agosto, quanto que tá aí a temperatura? Hoje está 39 graus, mas está um dia mais fresco, né? Semana